Oiê! Sejam bem-vindos ao Estúdio Liberdade. A gente está numa etapa da obra que a gente já terminou essa obra civil e, inclusive, eu preciso gravar bem rápido porque o pessoal da marcenaria já está aqui e eles só foram pegar as coisas para descarregar e a gente vai começar a montagem. A gente terminou ontem toda essa parte de obra e a marcenaria começa hoje já. A gente conseguiu alinhar super bem esse cronograma e eu vou mostrar para vocês com detalhes como é que fica a obra pré-marcenaria, porque muita gente pode estar querendo começar uma reforma, no meio de uma reforma, para alinhar expectativas, ou só curiosidade para entender como que é um estúdio. Aqui tem entre 20 e 25 metros quadrados, com a mão na obra, né? Como é na vida real. Então, vamos começar o tour? Eu vou começar... Aí eu vou responder também algumas perguntinhas que me mandaram no Instagram sobre estúdio. A gente entra aqui no estúdio. Aqui a gente fez uma instalação do piso vinílico, tanto na área de cozinha e sala, quanto no dormitório. A gente já vai para lá. Ah, Leti, por que vocês não integraram a varanda? Porque não pôde, gente. Depois eu vou contar esse caos pra vocês. Fica até... Já eu conto. Mas a gente não pôde. Foi... Enfim, fica aí no vídeo. Vou contar. Aqui na entrada, perceba que a gente tinha local para instalar previsto máquina lava e seca. Mas a cliente falou, eu vou usar do condomínio mesmo, não precisa. Então, eu vou deixar uma foto do projeto. Aqui vai vir uma marcenaria, piso-teto, sem fundo, para conseguir acessar, né, o quadro de luz. Para vassoura, a gente também vai vir com uma sapateira e aqui vai ter um módulo de nicho com... A gente vai reaproveitar o ponto de água. Na verdade, a gente subiu ele para usar o filtro d'água. E aí aqui vai ficar o filtro e o micro-ondas. A cliente quis fazer esse hall mais colorido, com pontos de cor. No banheiro também a gente tem um ponto de cor dentro do box. Essa porta ainda vai sair, ela vai trocar por uma mais resistente, que o condomínio aprovou trocar, tá? Então, e aí quando trocar, tá só pra semana que vem, só tinha agenda pra semana que vem. Aí a gente vai pintar e vai ficar tudo azul, a porta e a parede. Então, continuando o tour, olha que legal. Pessoal da marcenaria, também a gente faz um pré-executivo de marcenaria, super detalhado também, mas a marcenaria, ela acaba fazendo o executivo final. Enfim, com a linguagem deles, que os montadores da marcenaria entendem, com a linguagem, né? Então, a gente envia o projeto para a marcenaria, para orçamento, e aí depois eles vêm medir, compatibilizar as medidas para gerar o executivo. Isso é um ponto importante, presta atenção no que eu vou falar. Isso que eu vou falar é muito importante. A gente sabe que marcenaria tem um prazo consideravelmente longo de entrega. Então, por exemplo, se eu começo a obra hoje, comecei uma obra hoje, a marcenaria tem um prazo de 90 dias. Tá bom, 60 dias. O prazo da marcenaria, ele não conta a partir do começo da obra. Por quê? Imagina, eu vou ter troca de bancada, eu vou ter demolição e construção. Tudo isso influencia nas medidas da marcenaria. Então, a obra precisa estar mais avançada com demolição, construção, bancada, forro instalado, porque influencia em pé direito, para medir a marcenaria. Aí depende da marcenaria, né? Tem marcenaria que o prazo começa a valer a partir da medição da marcenaria, ou começa a valer a partir da aprovação do executivo da marcenaria, tá? Então presta atenção nisso, porque marcenaria costuma ter um prazo longo. Aqui não aconteceu, mas em algumas obras acontece até da obra ficar um tempo parada,
porque a gente termina toda a parte de obra civil, só que o prazo da marcenaria ainda tem um gap ali, né? Aqui a gente ainda conseguiu alinhar bem as datas, tanto que a gente terminou ontem, vai começar a montar amanhã. Falei, vamos aí, galera, acelera, tem que entregar esse ano ainda. Mas normalmente tem esse gap, tá? E é normal, não é que não está acontecendo nada, é que realmente tem esse desalinhamento de prazo de marcenaria. Mas voltando. O projeto, vou te mostrar. Que gracinha, eu acho muito fofo. Esse é o ambiente onde eu tô, então eu entrei por aqui. Aqui é o armário piso-teto para vassoura, que eu comentei, e aqui é a escrivaninha que a gente precisou trazer para dentro, porque a gente não pôde integrar, né? E aí, vendo em vista, essa vista é onde eu tô aqui, ó, vendo de frente. Aqui todos os detalhamentos, a gente especifica todos os materiais. Aqui a gente está usando a marcenaria da Duratex. Olha como todo o projeto realmente é totalmente personalizado. Essa tomada é para panela de arroz Gohan, da minha cliente oriental. Ela pediu especificamente uma tomada de arroz, para panela de arroz. Aqui é o móvel que vem aqui. E eu para vassoura. Aqui em 3D, que dá para visualizar sempre melhor, a gente tem a escrivaninha com recuo. A gente vai passar um fio para os aparelhos ficarem aqui com a TV. E esse revestimento a gente fez nessa paginação que chama paginação dama. O açoeiro que trabalha comigo, que me ensinou. O que aconteceu aqui nesse estúdio? A gente fez o projeto todo considerando a varanda integrada, porque, obviamente, na maioria dos estúdios, principalmente estúdio, né, que já tem uma área reduzida, a varanda, por menor que seja, já faz uma diferença total, assim, no espaço, né, se a gente consegue integrar. A gente fez toda a aprovação, RT, aprovamos no condomínio, tudo certo. Só que isso era um item que estava pendente da Assembleia. Na Assembleia, todo mundo, todos os proprietários, enfim, que participaram, votaram para aprovar a remoção da porta-balcão. Acho que tipo uma pessoa votou não. E só que acontece, precisou ir para o bombeiro. E aí parece que o bombeiro mudou algumas normas esse ano, que em resumo não vai poder tirar a porta-balcão. Aí a gente achou uma solução que, na verdade, a cliente falou assim, ok, não acho nenhum grande problema, porque aqui a gente está na Liberdade, bem no furdúncio da Liberdade, e faz muito barulho. Eu tô aqui com o vidro fechado, com a porta-balcão fechada, então isso, querendo ou não, ajuda a dar um isolamento um pouco melhor, né? Anteriormente, no projeto integrado, vou deixar uma foto, a escrivaninha estava na varanda. Aí a gente fez uma alteração de projeto e trouxe a escrivaninha para dentro, melhor integrada assim com a sala, que era realmente o único espaço que a gente tinha. A gente está falando de 25 metros quadrados. E a cliente também não queria no quarto, porque o quarto para ela é descanso total, super justo, né? Então a gente precisou trazer aqui para a área da sala. E aí, isso são coisas que podem eventualmente acontecer na sua obra, né? Alguns ajustes projetuais que você precisa fazer ao decorrer da obra. E se você tem um profissional ali para te acompanhar, solucionar rapidamente, emitir RT que precisa, mais rápido, é super importante. Esse foi um ponto desse apartamento que a gente acabou descobrindo. Acabou fazendo esse tipo de alteração, mas foi super rápido. Em 2 dias a gente já tinha a solução e a cliente super aceitou. Me mandaram assim, luz branca ou quente para ambiente pequeno. Vou aproveitar que eu trouxe, que ficou comigo, na verdade. Mandaram esse para uma outra obra e eu estava na outra obra e eu trouxe para cá, mas é dessa cliente.
Acabou de chegar o gabinete do banheiro. Aqui embaixo, ó. Voltando no assunto de luz, aqui eu tô com uma branco neutra, uma fita de LED branco neutra pro banheiro. A questão de ser amarela ou branca, ou fria ou quente, isso não necessariamente vai variar do tamanho do ambiente. Eu posso ter um banheiro de um estúdio ou um banheiro maior, com banheira, cuba dupla. Em banheiro, especificamente, o que é interessante? Eu sempre utilizo branco neutro. Normalmente 4000K. Porque essa tonalidade neutra não influencia na saturação da sua pele, vamos falar assim. Se eu coloco por exemplo, eu venho com uma luz frontal, e isso é super importante para iluminação de banheiro, porque às vezes a construtora normalmente entrega só um spot central. E aí o que acontece? A luz ela tá vindo de trás, então ela vai fazer sombra e você vai ficar com olheira. Então você sempre precisa contrapor e mandar uma luz para frente, uma luz frontal. Aí você pode fazer um espelho com LED, você pode fazer, igual eu faço muito em projeto, as espelheiras com LED, que é o que a gente vai fazer aqui também. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Esse amarelo é o LED frontal, junto com o espelho. Aqui é um armário, no banheiro. Então, não varia do tamanho. Em qualquer banheiro, eu vou colocar uma luz neutra, por exemplo. Agora, na sala, é que, eu sei, às vezes a luz branca parece que tá maior, que tá iluminando mais. Mas não é isso, tá? A intensidade tanto da amarela, quanto da branca, quanto da neutra, de iluminar, ela ilumina igual. O que muda é essa impressão que ela causa. Realmente a branca ou a neutra dá a impressão que está mais claro, mas a amarela também ilumina, tá? E aí, voltando nesse assunto, sempre esses ambientes que é ideal manter a tonalidade mais similar à da sua pele, por exemplo, loja de maquiagem, sempre é luz neutra, para não influenciar skincare, enfim. Agora, ambientes que você precisa de mais aconchego, aquele mood mais relax, aí luz amarela, mas aí não independe do tamanho da sala, independe do tamanho do quarto. Eu sempre vou usar uma luz amarela. Se você quer mais amarelada, 2.700. Eu gosto de usar de 3000K, que é o que a gente está usando aqui. Vou mostrar a iluminação desse estúdio. A gente tem uma iluminação principal e aqui a gente vai ter uma decorativa que minha cliente trouxe de viagem. Não sei exatamente em que país ela comprou, mas ela comprou fora. Ela optou por essa decorativa, né? Aí aqui no quarto já chegou algumas coisas de marcenaria. A gente usou o ventilador com luz, né, com iluminação. E aqui vai vir o ar-condicionado. A gente ainda vai instalar pra cá. Vamos pro banheiro? Já que a gente já está aqui. E aqui no banheiro a gente tem a iluminação de cima, não atrás, igual a construtora entrega. No box, para não ficar um box escuro. E aqui é o rabicho do LED para a luz que vai vir de frente. A gente sempre tem um lugar para deixar as coisas, gente, deixar dentro do box, porque, enfim, ninguém fica circulando dentro do box, né? Então, olha que interessante, aqui a gente conseguiu colocar um toalheiro aquecido, porque é um banheiro que não tem janela. Então, isso aqui, todos os meus clientes que eu coloco falam, LED, preciso. É igual, sei lá, eu quando comprei o meu iPad, eu falei, eu acho que eu não preciso de um iPad. Aí depois que eu tenho um iPad, eu não vivo sem um iPad. É esse tipo de coisa. Aqui a gente optou por um box de abrir. Deixa eu ver se não vai bater em nada. Box de abrir. E aí aqui, um outro caso interessante de falar sobre nicho para shampoo, no geral. Aqui é um caso bem interessante. Vou até virar a câmera para falar melhor com vocês.
Ainda não tá com a iluminação ideal. Depois eu vou mostrar para vocês um depois. Depois assistam esse vídeo da obra finalizada para você ver como melhora muito quando a iluminação vem de frente. Mas aqui a gente tem, tá vendo que ali tá bem iluminado o box? É porque tem um spot ali. Mas sobre nicho dentro do box, ponto importante. O que eu preciso para ter um nicho dentro do box? Bom, eu preciso que a parede não seja estrutural. Primeiro, porque eu não posso furar a alvenaria estrutural. E segundo, porque eu nem consigo, para ser bem sincera, tá? Não tem como. É difícil. Mas, em teoria, porque não pode. Porque mexe na estrutura do prédio, obviamente. A gente não quer colocar ninguém em risco. Imagina todo mundo resolve furar. Não dá. Então, a primeira coisa é ter alvenaria estrutural. Isso é um item também que você precisa de RRT, de um profissional para assinar. Todas essas intervenções você precisa de um arquiteto, um engenheiro, enfim, para assinar para você começar a obra, caso você não saiba, não é só sair começando. Se bem que teve gente aqui no prédio que fez isso e ó, juro. Teve gente que até arrancou a porta-balcão, tá tendo que colocar de novo, enfim, fofoquinha do condomínio. Segunda coisa, eu preciso de profundidade, porque não adianta, beleza, não é estrutural, eu posso furar, beleza, maravilha, mas eu não tenho profundidade no nicho. Aí eu vou ficar com um nicho de 4 centímetros que não cabe um shampoo? Aí não tem porquê, né? Então, foi esse o caso aqui. Não é alvenaria estrutural, só que a gente fez o teste, a gente rasgou um pouco. Ia ficar um nicho de 4 centímetros de profundidade. Eu falei com a cliente, não cabe um shampoo de litro, que ele é mais... a circunferência é maior. Tipo assim, não dá. Dá, né? Mas assim, não vai ficar usual. E aí a gente optou pela solução da prateleira externa. Tá vendo que essa prateleira, ela tá externa aqui? Com o mesmo material da bancada, que é um granito branco pitaia, que a gente usou tanto na cozinha quanto aqui no banheiro. E aí fica externo. Acho que a gente deixou com 10, se eu não me engano. Então cabe um shampoo tranquilamente. E a última pergunta é: dá para ter muito guarda-roupa em estúdio? Muita gente que compra estúdio fala, eu preciso aproveitar muito bem espaço, eu preciso de um projeto otimizado. E realmente, né, quando a gente tem uma metragem pequena para trabalhar, a gente precisa aproveitar e fazer um projeto que tenha como partido projetual aproveitamento de espaço, né? Por mais que a pessoa não tenha muita coisa, é interessante você ter esse partido como partido projetual, né? Você fazer um projeto que consiga adequar as necessidades do cliente àquele espaço reduzido, né? Agora, quando a gente fala de ter muito armário, muito guarda-roupa, obviamente é importante você ter um projeto arquitetônico e também de marcenaria sob medida, e isso está junto do projeto arquitetônico, né? No nosso pacote a gente faz tanto projeto de obra quanto projeto de marcenaria, para você alinhar todos os elementos de obra. Por isso que é interessante você fechar o pacote completo, né? Porque às vezes você faz a marcenaria, você vai lá no marceneiro e faz, só que daí você não compatibiliza com a pedra, que não compatibiliza com a roda básica, que não compatibiliza com o pé direito. O projeto completo é justamente para alinhar, para amarrar todos os itens de obra em um projeto só, né, com as suas especificidades. Mas divaguei muito, voltando para o assunto de ter muito armário. Tendo como base que você vai ter um projeto de marcenaria sob medida, isso é o mais ideal, vamos dizer assim. Não que esteja escrito em pedra que tem que ser assim, mas quando você faz uma marcenaria sob medida e não uma marcenaria planejada, porque também tem diferença, a marcenaria sob medida, você consegue realmente aproveitar aquele cantinho ali que talvez você não aproveitaria comprando um móvel solto ou um planejado, né? Então, a marcenaria sob medida te dá esse ganho de espaço, tá? Agora, em estúdio pequeno, obviamente, a gente consegue fazer
escolhas projetuais para melhor aproveitamento do espaço, mas, obviamente, gente, a gente tem um limite do que também fica interessante para você viver. Faz bastante barulho aqui, né? Então a gente também tem um limite. Não adianta eu sair colocando armário piso, teto em tudo, armário superior em tudo, porque também em um ambiente pequeno, se você ficar botando muita marcenaria, carrega o ambiente. Então precisa ter aí um meio termo, um estudo. Não é o caso dessa cliente, ela tem um volume de coisa assim condizente com essa metragem, mas se você precisa de um armário de 8 portas, de correr, e você vem para um espaço que cabe de duas uma, ou você precisa de um apartamento maior, ou você precisa desapegar de algumas coisas, porque existe essa limitação, por mais que a gente faça um projeto muito bem pensado. E também que não fique muito claustrofóbico, de uma certa forma, né? Bom, gente, é isso. Vou deixar os meninos trabalharem agora que tá... E chega a marcenaria, aí eu gravo. Aí eles saem pegar, aí eu gravo. Vou deixar eles trabalharem aqui. Vou voltar pra casa, que eu tenho um projeto de clínica pra fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue no Instagram, @LetArquitetura. A agenda de 2025 está fechada. Nos vemos em 2026 para orçamentos, obras, projetos, consultorias. @LetArquitetura. Beijo.